tem muita gente na internet, não só no assunto de desdobramento astral, mas eu estou falando de seres extraterrestres, de canalizações, que é muito Ctrl-C, Ctrl-V. E é muito conhecimento de outro, como se ele fosse o dono da verdade, sabendo que a verdade que ele acumulou foi tudo copiado. O cara é fantástico, né? O cara sabe muito. Ele sabe muito daquele conhecimento, mas ele não tem a experiência da aplicabilidade do outro lado, aqui mesmo. A partir do momento que você segue uma pessoa, tem que tomar cuidado, você está criando, de alguma forma, um contrato. Se você cria um guru, aquela pessoa tem uma métrica maravilhosa, eu me formei com ela, nossa, o que ela fala é lei. Porque lá na frente, quando você vê a verdade de quem é a pessoa, porque existe um monte de gente bacana e que não é reconhecido e que são pessoas de alma limpa, alma de uma energia pura e incrível. Estou te falando porque eu sou assistente social, né? Eu trabalho dentro da questão das mazelas sociais, né? Onde as pessoas estão na área de risco social e pessoal. Então você imagina que quando você está nessas comunidades mais carentes, você está descobrindo pessoas que não têm conhecimento quântico nenhum, mas tem um espírito iluminado que lá do outro lado é muito maior do que um monte de gente aí que escreveu 100 livros. Sobre a visão remota, o desdobramento mental hoje, que a gente fala muito, mas não deixa de ser uma visão remota, quando você está de olho aberto e consegue relaxar, ou se você quiser sair para uma sala, ou para um quarto, ou estar dentro de uma biblioteca, fechar os olhos, né, e fazer essa visão remota, ela já foi usada por militares. Quando você fala da MK Ultra, o pessoal acha que era só uma cadeira, que era só um aspecto eletrônico. Não, existia uma aplicação no lóbulo de uma frequência, com uma certa eletricidade, como é que fala? Um hertz, né? E aquilo fazia com que o projetor fosse nos lugares, né? Descobrir onde estavam os bunkers. Isso eu sei que ainda é usado, né? Só que o projeto MK Ultra, todo mundo fala que acabou, mas é mentira. Ele vem antes mesmo do que foi relatado aqui, porque ele não veio com a humanidade, com essa nossa humanidade. Esse projeto tinha outro nome do outro lado. É importante a gente entender também, Lael, muita gente pergunta, quais são os livros que você me indica, que você leu? Eu estou falando para vocês da experiência de desdobrar desde novo. Porque tem muita gente na internet, não só no assunto de desdobramento astral, mas eu estou falando de seres extraterrestres, de canalizações, que é muito Ctrl-C, Ctrl-V. E é muito conhecimento de outro, que é aplicado nessa pessoa. E essa pessoa, muitas das vezes, se torna um autocrítico e crítico dos outros, apontando o erro dos outros, como se ele fosse o dono da verdade, sabendo que a verdade que ele acumulou foi tudo copiado de uma origem que também estava experienciando, como nós aqui. Então é muito fácil você falar de um filósofo, de um autor, de falar de cabal, falar disso, falar daquilo, trazer um monte de informação para as pessoas ficam loucas com um monte de informação. Nossa, o cara é fantástico, não falar outro termo, né? O cara é fantástico, né? O cara sabe muito. Ele sabe muito daquele conhecimento, mas ele não tem a experiência da aplicabilidade do outro lado, aqui mesmo. Então, se você observar a pessoa, você vai falar, ó, deixa eu botar um pé atrás, que a pessoa tem conhecimento, mas ela não tem a prática e não tem como seguir o que está falando. A gente está despertando as pessoas, e é para isso que nós viemos aqui. Eu tenho que descobrir onde estão meus outros fractais. A gente fala da massa crítica, né, do planeta Terra, mas a massa crítica primeiro tem que começar conosco, né? Quando você começa a desdobrar mentalmente, você tem que entender que o seu leque mediúnico abre, e eu digo, você está preparado para isso? Ninguém vai ver anjo. Ninguém vai ver anjo. Ninguém vai ver espíritos de luz saindo no astral. Porque você tem que entender que você tem aspectos, você tem problemas seríssimos, até problemas mentais, e como eu disse, obsessões complexas, que vai te levar para alguns lugares no astral, algumas colônias que estão dentro do que nós chamamos hoje de umbral, e que as camadas de umbral, elas se subdividem. E aí você vai falar assim, poxa, que engraçado, eu já vi muita gente falando na espiritualidade que o espírito ficou num processo de dormindo, num grande processo, até que alguém foi lá e despertou ele, mas ele vivenciava aquele umbral. Porque, como eu falei para vocês, conheça-te a ti mesmo, conheça a tua mente, conheça quem é você. E você não vai ser pego pelo demiurgo. A gente não pode desligar a nossa mente daqui e achar que já vai saltar para o nosso corpo de luz ou para nossas experiências estelares. Não é assim. Alguns de nós vieram para cá por é chato falar isso, é até pesado falar de tratos e contratos, porque normalmente nós estamos tentando sempre romper tratos e contratos, né? A partir do momento que você segue uma pessoa, tem que tomar cuidado, você está criando de alguma forma um contrato. Se você cria um guru, aquela pessoa tem uma métrica maravilhosa, eu me formei com nossa, o que ela fala é lei. Porque lá na frente, quando você vê a verdade de quem é a pessoa, porque nós estamos todos propensos a erro, ninguém aqui é anjo, muito raro alguém consegue santificar dentro do corpo. Eu digo santificar não no termo cristão, santificar pela tua obra, porque existe um monte de gente bacana e que não é reconhecido e que são pessoas de alma limpa, alma de uma energia pura e incrível. Eu tô te falando porque eu sou assistente social, né?
Eu trabalho dentro da questão das mazelas sociais, né? Onde as pessoas estão na área de risco social e pessoal. Então você imagina que quando você está nessas comunidades mais carentes, você está descobrindo pessoas que não têm conhecimento quântico nenhum, mas têm um espírito iluminado que lá do outro lado é muito maior do que um monte de gente aí que escreveu 100 livros. É o seguinte, quer fazer o desdobramento astral, quer fazer o desdobramento mental, vocês têm que entender que vocês estão... Primeiro, tem que entender se descalcificar a sua glândula pineal. Você tem que parar de consumir algumas coisas, parar de ter alguns ritos na vida, e que vai te ajudar a abrir. Mas só que quando abrir a tua glândula, né, que não é só a da glândula, mas você também tem que entender que o seu plexo, né, ele é tão forte quanto a tua glândula pineal, que você vai começar a frequenciar. Lembra no início que eu falei? Você vai começar a ler as paredes, vai começar a ler as pessoas. Você vai chegar no lugar e falar assim, nossa, cara, nossa, quantas vezes eu encontrei com uma pessoa e falei assim, não suportei aquela pessoa. Olhei para a cara dela, não foi com a cara dela. Nossa, eu entrei no ambiente e passei mal. Que ambiente pesado. Gente, isso já é um tipo de frequenciamento. Só que quando você começa a desdobrar mentalmente, ou desdobrar no astral, você amplia isso muitas vezes. Então tem que saber assim, é isso que você quer? Você está preparado? Eu começo a ir com a minha mente no local. Aí eu vou na casa da pessoa. As pessoas se assustam um pouco, porque eu começo a falar, tô na rua. Tô nessa rua. Aí eu falo, tô na tua casa, é assim, tá? Tá, tô na tua casa, cara, é um número tal. Aí eu entro na casa, a pessoa começa a ficar com um pouco de medo. E eu fico com um pouco de pé atrás, porque quando você passa essas informações, as pessoas acham que você vai contar a vida dela para os outros, e não vai. Eu falo para você, você está preparada para ouvir? Você quer ouvir o que você pediu para perguntar o que está acontecendo? A pessoa fala, não, fala tudo. Não fala tudo, porque se você falar tudo, a pessoa vai cair. Porque a maioria das pessoas que se sentem perseguidas são os perseguidores de outros, quando não estão sabotando o seu próprio projeto. Agora, tem uma equipe de pessoas precisando de você que quer fazer isso. Tem uma galera precisando de você. Você pode ajudar, gente. O desdobramento mental não é para você sair fazendo passeio com a tua mente, nem desdobrar com o teu astral e ir para algum lugar passeando. É para você fazer algum projeto muito importante na humanidade. É fazer com que exista a tal da massa crítica dentro do teu grupo de fractal. É você recuperar o maior número de pessoas onde eles estiverem. Quando tiver esses sonhos que você acha que é louco, olha, pô, tive um sonho louco, encontrei, começa a perceber quem são essas pessoas, porque elas não precisam estar encarnadas. Elas podem estar em outras realidades, em outras dimensões, em outras localidades no território ou no globo terrestre. Porque a partir do momento que você cria a tua massa primeira interna, com a tua rede fractada, e junta com outro grupo de pessoas, a gente consegue criar uma massa para que a gente vire uma antena rebatedora, porque os nossos verdadeiros corpos de luz, a nossa supramônada, a nossa mônada, possa, de alguma forma, buscar a gente dentro dessa colmeia. Lembra que nós estamos dentro de uma Matrix? Existe uma rainha de fato, e ela mantém um sistema ativo com tudo aquilo que a gente fica viciado e entrando na tal da roda de Sansara. Tem gente que é apaixonado pela Terra e quer reencarnar agora aqui como rei ou como milionário. Tudo bem, ninguém é contra isso. Mas existe, né, essa brincadeira da pílula azul e vermelha. Cada um toma o que quiser, ninguém é obrigado a te botar a goela abaixo, a azul ou a vermelha. Porque, na verdade, nem existe o azul e o vermelho. O que existe é a tua única consciência que você dá o clique, ela desperta, e você, mesmo aqui dentro da Matrix, você consegue viver os últimos momentos para ajudar a tua rede a despertar e dar o salto para fora. Acredite em você, confie em você, confie no que você está sentindo, confie no teu coração, o que está aqui, faça esse experimento, começa todo dia, quando for dormir, falar assim, quem sou eu? Conversa com você, oi Lael, eu sei que parece loucura, mas olha só, estou falando com você, eu quero entender quem sou eu, o que eu sou nesse momento. Deixa você falar com você, deixa a sua alma conversar com você, tocar em você, deixa a tua hierarquia tocar em você de fato como um anjo, já que você quer que ela seja um anjo, ela vai ser um anjo, porque não tem ego lá. Ele passa disso, a tua hierarquia passa sobre isso. Converse com você, entenda isso. O mais importante de você ver a sua ancestralidade é romper com o cordão umbilical que você tem, que é como um cordão de prata com o seu corpo astral. Você tem que entender que a tua experiência, por mais que você esteja numa rede familiar, ou nessa rede familiar tem seus fractais, você tem que entender que você precisa romper com algumas questões, porque senão a gente fala até de maldição de ancestralidade, maldição familiar. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, né? E as pessoas carregam isso, porque minha avó passou por isso, minha mãe passou por isso, eu também estou passando. A primeira coisa que você tem que fazer é romper, porque não é porque tua mãe, teu avô, teu bisavô, tataravô fizeram que você vai fazer igual. A primeira coisa é romper com isso e entender que a tua verdadeira ancestralidade ela é fora daqui. Nós não somos daqui, nós estamos numa experiência humana, mas nós não somos humanos da Terra. Então, quando você entender que a tua ancestralidade quântica divina, ela está fora daqui, você vai entender que todas as outras só receberam esse canal. Só receberam você dentro de um grupo, dentro da matrix de controle. Então, muitas das vezes, você vai ver dentro de um grupo familiar, você fala assim, cara, eu não pertenço a essa família, eu sou um extraterrestre. Todo mundo pensa diferente de mim. Que coisa de louco. Porque se eu falo alguma coisa, o pessoal acha que eu sou louco. Às vezes você encontra uma família na família do teu amigo.
porque você tem que entender que você foi recebido dentro de uma rede consanguínea, né? Dentro de um grupo, mas o que é de verdade, de fato, é lá fora. Não quer dizer que você vai virar as costas para ele, pelo contrário, você tem que cuidar muito mais do que... Não adianta você cuidar do outro, tá? Fora da tua casa, se você não cuidar dos teus. Essa coisa é balela. Por mais que eles caem e andem para você, por mais que você tenha esse problema de se sentir diferente, a tua mente tem que fazer com que eles consigam entender que eles estão dentro da mesma armadilha desse processo. Gente, e posso falar uma coisa para vocês de boa que está acontecendo, que eu estou sentindo? É, não entre na falácia de outras pessoas quando alguém quiser falar mal de um amigo teu, ou falar mal de alguém da rede. Veja, é bacana, legal, aprendi com a pessoa, mas não fica reproduzindo isso, porque o que vai acontecer na tua vida? Você está levando para você um problema que não era seu, de uma guerra energética do outro lado que você não tem noção. E de vez em quando fecha os olhos e tenta entender onde você está. Você não está na Terra. Você não está no sistema que você acredita que é esse nosso sistema solar. Você está numa consciência cósmica, você está no todo, você está dentro da mente, onde habita a verdadeira fonte que tudo é. A fonte habita você e você habita ela. Por mais que nós podemos parecer uma poeira cósmica dentro dessa grande estrutura que a gente entende, ele se desdobrou, a fonte que a gente pode chamar de pai e mãe divina se desdobrou e você é essa poeira cósmica ou essa fagulha divina experienciando neste momento, aqui nesta ponta deste bairro galáctico, onde o teu pensamento cria e cocria outras dimensões e outras realidades que você pode ser Deus para outras experiências. Mas aprenda a olhar para você, fechar os olhos e ver que habita em você uma força divina e que você não precisa ficar se moldando e criando armaduras com um monte de preceitos e métricas que estão falando que se você não fizer isso, você não entra na minha nave, se eu cortar tua cabeça, tu não entra na nave, é que eu vou te tirar da minha nave porque eu sou o rei galáctico, eu sou o comandante. Cara, esquece isso, olha para você. É você com você. É você com a tua luz interna, é você com Deus que habita em você. E sabendo que Deus habita em você, você não vai querer fazer mal para o outro, porque o outro é você também. Tudo que vocês acharem que é importante para o espírito, para a alma de vocês, para a educação de vocês, repliquem. Repliquem, falem de. O pessoal vai falando de amor. Fale de amor. Fale com o teu espírito aberto de amor. Encha a tua alma de amor, de energia, de gratidão. E, cara, o que os outros falar, entra aqui, sai aqui, porque sempre vai ter uma pessoa para falar de você. Mas respeite a opinião dela, porque ela está numa situação que talvez ela ainda não chegou no teu padrão de consciência. Ela vai chegar uma hora. Vai chegar. Por mais que você pense que não, todos vão passar pelo mesmo caminho. Mesmo que tenham que repetir o processo e passar aqui por força do tal do conselho kármico, ou pelos demiurgos e tantos outros que vão tentar, de alguma forma, burlar o sistema do teu acordar de fato, do teu corpo de luz, da tua essência galáctica, da tua essência cósmica, do ser que você é. E você é Deus. Lembra disso. Você é Deus.